Muito boa tarde, bem-vindos ao debate da semana, hoje com Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Bom fim de semana, muito obrigado pela vossa presença. Bom fim de semana aos nossos ouvintes. Bom fim de semana, Lionel e Pedro e todos aqueles que nos ouvem por esta região fora. Ora bem, no início do debate da semana vamos refletir situações relacionadas com a guerra. Os efeitos da guerra estão para durar. Para já temos a escalada de preços em toda a rede comercial e industrial. Os combustíveis estão a influenciar toda a cadeia de abastecimentos. Nesta pandemia da inflação, há quem desconfie até da especulação e do aproveitamento da situação. Queria começar por aqui, se têm opinião sobre isto, se realmente à boleia da guerra há estoques que estão a ser inflacionados. Pedro Coelho. Sim, eu acredito que isso está a acontecer. Obviamente a guerra tem consequências, sobretudo sabendo que a Europa é muito dependente de algumas matérias-primas da Ucrânia e da Rússia. Agora, a verdade é que muitos portugueses tiveram aumentos salariais e esses aumentos foram consumidos pela inflação e, sobretudo, por esta escalada de preços que ninguém estava à espera. Eu próprio já notei isso no passado fim de semana, quando fui ao supermercado e um litro de óleo estava mais caro do que o azeite, 3,99 €, e eu acredito que haja alguma especulação, tem que haver maior fiscalização, porventura alguma medida governativa no sentido de fixar alguns preços, porque acredito que esse óleo já estava cá em estoque, já estava armazenado. Agora também temos a consciência que os combustíveis têm vindo a aumentar, são também, esses combustíveis depois têm consequências na cadeia de valor e no transporte dessas matérias-primas. Agora o que eu acho é que, efetivamente, para já, se calhar as pessoas em termos de rendimento líquido têm menos rendimento hoje do que tinham há um ano atrás, apesar de terem tido aumentos salariais, porque esse aumento foi consumido. Nós sabemos que a guerra tem consequências, uma consequência maior, infelizmente, para o povo ucraniano que está a sofrer muito e com a perda de muitas vidas humanas. São eles que estão a sofrer mais, mas obviamente essa guerra tem consequências para toda a humanidade e em particular para a Europa, que no fundo exporta muitas das matérias-primas e que estão a ter influência no preço dos produtos, e nós vemos isso quando vamos ao supermercado e quando vamos abastecer as nossas viaturas. Mas há aqui uma declaração de Rui Barreto que importa refletir. O secretário da Economia disse que não há guerras grátis, que há uma fatura de guerra e que a subida de preços é inevitável. Ou seja, parece que em vez de travar a situação, há aqui uma certa conivência com o aumento de preços. Não seria mais lógico chamar a atenção para uma eventual especulação? Em primeiro lugar, as afirmações do secretário-geral são ele que é responsável, mas é verdade que nós somos solidários com os ucranianos, nós até estamos a colaborar muito, vários países estão a colaborar muito com a Ucrânia na recepção de muitos ucranianos que acolhem nas suas casas, com a ajuda humanitária que tem que ser dada, mas também temos que ter a consciência que a guerra tem custos. Ou seja, nós somos solidários com os ucranianos, mas também temos que ter a consciência que há o outro lado da moeda, que é muitos dos produtos ficam mais caros para nós. Agora, podemos tentar colmatar com maior fiscalização, com maior controle, para que essa situação, e o Governo tem tentado, também o Governo da República está à espera, e a maneira também quer implementar essa medida, que é colocarmos o IVA intermédio nos combustíveis de uma forma provisória. Ou seja, já vamos aí. O ISP já está no mínimo. Miguel Silva Gouveia, sobre esta questão, parece-lhe que há algum aproveitamento nesta situação de especulação de preços? Bom, Lionel, falámos aqui de alguns assuntos, uns até que com a guerra em pano de fundo acabam por tocar em várias áreas, quer da governação, quer temas regionais, quer temas até internacionais. E permite-me começar pelo tema internacional. Eu li no Expresso da semana passada uma crónica
do Francis Fukuyama, que é um filósofo que ficou célebre por ter escrito O Fim da História. No fundo, ele, com a queda do Muro de Berlim, deu a entender, ou escreveu uma teoria de que estaríamos todos a convergir para democracias liberais e que o comunismo não haveria aqui uma sociedade coletivista do ponto de vista de regredir ou regressar à antiga União Soviética. O mesmo Francis Fukuyama escreve um artigo no The Economist, que foi transcrito para a revista do Expresso no fim de semana, chamado A Guerra de Putin à Ordem Liberal. E ele, nesse artigo, um artigo muito bem escrito, e eu aconselho a todas as pessoas que queiram estar um pouco mais inteiradas sobre este tema poderem lê-lo, ele refere que esta questão inflacionária, a questão do aumento dos preços das commodities, dos produtos, já se fazia sentir antes da guerra. Portanto, já a meio da pandemia se começou a fazer sentir os combustíveis, nomeadamente, já estavam a subir. Nos combustíveis e também nas commodities, no fundo, no trigo, na alimentação. Exato. Aliás, por isso mesmo, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e para a Alimentação, a FAO, nesta última semana, deu um alerta mundial para a possibilidade de estar a existir especulação nos preços. Porque normalmente o que acontece é que aquilo que se tem assistido, toda a gente aumenta preços. Mesmo, como referi aqui o Pedro, antes da cadeia de valor, da cadeia de distribuição, chegar a ter esses preços. O preço dos cereais que estão a ser produzidos agora vai ter reflexo, obviamente, mais à frente. No entanto, isso está a acontecer já. E, até porque existe uma reserva estratégica de cereais e de combustíveis, por exemplo. Precisamente. No entanto, aquilo que temos assistido, e agora voltando aqui à Madeira, eu tive de férias nestas últimas 2 semanas, tive a oportunidade de andar um pouco pela ilha toda, porque estive em preparação da volta à Madeira nos Caminhos Reais, e fui falando com muitos dos parceiros da Associação do Caminho, a maior parte deles comerciantes. E os comerciantes dizem que já têm sentido aumentos em setores que não têm nada a ver com a guerra, ou pelo menos diretamente, desde o início do ano. Tem sentido aumentos nos preços nos bens alimentares, nos bens importados, nos bens regionais, tudo tem aumentado. A carne, por exemplo, a carne dizem que está a aumentar todas as semamas, e isto ligado ao setor da alimentação. Quem diz que a carne, todos os animais, não é? Neste caso, seja carne de vaca, de porco ou de galinha. Sim, aqui posso só situar, desculpe, Miguel Gouveia, uma afirmação da Presidente da Associação dos Comerciantes de Carne de Lisboa e outros concelhos adjacentes, que diz que todas as semanas tem havido aumentos transversais a todo o tipo de carne, desde o frango ao novilho, do porco a outras aves, e que, por exemplo, o valor pago pelos talhos aos fornecedores pelo frango subiu 1,5 € por quilo desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Este aumento foi mais expressivo na carne de novilho, que passou dos 4,40 para os 6,40. Ou seja, há realmente aqui uma grande boleia à volta da guerra da Ucrânia. Há de facto, e deveria ser objeto de análise próxima por parte das autoridades das atividades económicas, seja a ASAI no continente, seja a ARAI aqui na região, porque não há justificação para aumentos tão especulativos. Os ovos subiram 30%. Confirma-se com aquilo que eu ouvi dos nossos comerciantes aqui na Madeira. E o que é que isto, onde é que isto entra na fase, ou qual é o prejuízo que isto traz? Traz, por um lado, dificuldades aos comerciantes, porque não podem estar a mudar os seus menus, os pressários de semana a semana. Portanto, têm que internalizar algumas destes aumentos como prejuízos ou diminuição de meios libertos. Por outro lado, acaba por trazer para nós, para a maioria da população, aliás, individualmente somos todos agentes económicos, mas para a população também um menor poder de compra, porque, como referimos, e o Pedro já referi, mas acho que não quer demais repetir, o Banco de Portugal reviu em alta o valor para a inflação deste ano, 1,9%, passou de 1,9% para
4%. Já anda nos 5%. Admitindo que pode ir até os 5,9% até o fim do ano. E como sabemos... Mas desta forma acho que vai mais. Os aumentos só na função pública foram de 0,9%. Isto vê-se que, de facto, há aqui um diferencial que quem vai pagar somos todos nós. E, se me permites, para fazer a ponte com aquilo que foi referido, que é um outro tema, entre as conversas que vão se sentindo aqui já quase como prólogo para as próximas regionais, entre os secretários do CDS e os secretários regionais do PSD, onde claramente estão a cozinhar Rui Barreto enlumbrando, porque, na verdade, o que deveria ter sido feito por parte do secretário regional da Economia desde a primeira hora era manter-se ou, de alguma forma, demonstrar que não há na região a capacidade para alterar algo que não nos é intrínseco, algo que os preços vêm, nomeadamente dos combustíveis, são a nível internacional. E às vezes querer parecer que estamos a ter algum controle quando as coisas correm bem, também somos responsáveis quando as coisas correm mal. Mas por outro lado também diz que as guerras não são grátis. Ou seja... Isso já foi uma forma de sair. De sair. O que há aqui a salientar foi as duas vozes que foram a que o Governo falou esta semana. Por um lado, o Secretário da Economia a vir a se vangloriar de que na região os preços do combustível são mais baratos no continente, e é natural porque nós temos o nosso Estatuto Político Administrativo prevê essa diminuição, mas se olharmos para o referencial açoriano, que é outra região autónoma, vemos que os nossos combustíveis aqui são muito superiores. Tem a ver com o IVA lá é mais baixo. São muito superiores. Nós só temos a diferença de 1% em relação a Lisboa, do IVA. Do IVA, exatamente. Não, estou a falar da questão dos Açores, porque é que o combustível nos Açores é mais barato. Mas poderíamos aqui baixar o IVA. Mas outro secretário, o secretário das Finanças, veio dizer que aquilo que o Rui Barreto tinha afirmado é precisamente o contrário, no fundo passando-lhe um atestado de inconsequência, chamemos assim. Aquilo que ele diz que pode fazer, na verdade, é inconsequente, não tem essa capacidade. O que se nota aqui claramente que há aqui quase um cozinhar enlumbrando dos secretários. Pensa que é intencional. Dos secretários. Pensa que é intencional esse fator, esse cozinhar enlumbrando. Ou há aqui alguma intencionalidade, ou há uma ingenuidade muito grande por parte dos secretários do CDS em se expor a uma situação que sabem que a região não tem a dimensão para alterar. Nós, por muito que gritemos aqui, ou por muito que se justifique que estamos a pagar os sobrecustos da guerra, na verdade, isto é algo que nós não temos mão, temos sim que conseguir que as assimetrias internas aqui na região não existam, nomeadamente, e também é uma tutela do CDS, nomeadamente garantir que não existe especulação em benefício de todos nós consumidores e em benefício também dos empresários, que são quem ultimamente está a pagar a fatura. Eu só queria dizer o seguinte, tenho falado com alguns empresários, alguns na área da construção civil dizem-me que os aumentos já se têm sentido a partir de janeiro, mas que efetivamente, depois da guerra, os preços aumentaram muito, sobretudo no ferro. Segundo me disseram, já aumentou cerca de 50% desde janeiro até hoje. No alumínio, ou seja, muitos deles dizem que quando pedem uma cotação para o ferro ou para o alumínio, essa cotação, esse orçamento é válido para 24 horas. Se no passado um empresário pedia uma cotação para a aquisição de ferro e esse orçamento era válido para 30 dias, hoje um pequeno empresário de construção civil, quando pede a um fornecedor seu o preço do ferro, esse valor é só válido. Mas estão a chegar barcos todos os dias de alumínio. Mas o preço da matéria-prima está a aumentar. Como é que aumenta se existe estoque? Nesses mercados, porque há o custo dos combustíveis e não só, e isso tem reflexo. Ou seja, eu acho que, sobretudo os pequenos empresários, não estão a ganhar dinheiro com essa crise, estão a refletir no preço final e aquilo também que estão a comprar mais caro. Matéria-prima que estão a comprar mais cara. Também, por outro lado, falei com mas não compram a matéria-prima todos os dias. Também não compram todos os dias. Mas também o orçamento aumenta todos os dias. Claro. Repara, que a inflação é má para nós, consumidores, mas pode não ser necessariamente má para alguns empresários. Porque também, muitas vezes, com a especulação também ganham dinheiro. Agora, a verdade é que, nomeadamente das rações,
também tem aumentado, segundo me relataram alguns empresários. Isso reflete-se no preço da carne, no preço do frango, no preço A questão dos que nós ovos. lançámos aqui, Agora, Pedro, é que se estes aumentos são mesmo reais. Agora, o que é que tem que haver? São Na minha mesmo opinião, reais. o que é que tem a ver? Há efetivamente um aumento do preço. Agora, o que é que tem a ver? Tem que haver maior fiscalização, controle de preços e, porventura, se calhar, fixação de preços. Estamos a falar de bens essenciais, do pão, que é indispensável, e de outros produtos, e, obviamente, a expansão das atividades económicas tem que verificar, nos termos da lei, se esses aumentos são justificáveis ou não. Agora, é bom não esquecer. É preciso nós termos a consciência que quando nós estamos muito dependentes do exterior, sobretudo na questão dos combustíveis, se os combustíveis aumentam, obviamente na cadeia de valor tudo isso aumenta, as matérias-primas aumentam, os hortícolas aumentam. Sim, mas eu penso que todos compreendem isso. A questão agora, são os limites. Claro, eu acho que os madeirenses hoje, em termos de rendimento líquido, têm menos do que tinham há um ano atrás, apesar de terem tido aumentos, porque esse aumento de salário já foi consumido, portugueses em geral, esse aumento já foi consumido pelo valor da inflação. Falamos aqui da alimentação, mas também o setor da construção civil está muito... Sim, falei agora no ferro, pressionado, no aço. no ferro, no aço, no preço desses produtos que são matérias-primas transformados em equipamentos. Os próprios equipamentos estão mais caros. Estão mais caros. Além de estarem mais caros, os prazos para entrega praticamente não. Quando se encomenda um transformador ou um carro, para ser algo mais coloquial, que as pessoas possam. Quando se encomenda um carro, se encomenda um carro à fábrica, entre a encomenda e ele estar pronto e entregue, passa alguns meses. Mas compreende-se que num prazo de 6 meses haja um aumento. Agora, todos os dias. Sim. Há casos que parece que aumentam todos os dias. Outro assunto que eu gostava de trazer, também tinha aqui tomado nota para falarmos sobre ele, que é, além da alimentação e todo o efeito que tem nos produtos alimentares e na restauração, que qualquer dia é quase um bem de luxo, ir jantar fora, almoçar fora, é quase um luxo. Se isto continua nesta... E as empresas vão se ressentir, os da restauração, por exemplo, sim, os hotéis, vão conseguir suportar e outras durante muito mais tempo. E há menos pedido de compra. Portanto, daí que uma das medidas a serem tomadas poderia muito bem ser a diminuição do IVA na restauração, não para que essa diminuição seja refletida nos clientes, mas para que os empresários possam ter uma folga para acomodar estes aumentos que agora estão a ter. Mas gostava só ainda aqui de falar do preço das matérias-primas na área da construção. E sabendo que temos um PRR aí à porta, ou já em pleno, que tem dotações que já estão elas mesmas acomodadas e a determinados projetos. Destinadas, exatamente. Estão destinadas a vários projetos, ou consignadas, assim que é o termo orçamentalmente adequado, a vários projetos. Os valores orçamentais tem que ser revistos. Foram, esses projetos foram criados. Estão desatualizados. Já foram criados há 2 anos. Claro. Hoje em dia, muito provavelmente, um projeto que se abre, portanto, com aquele preço vai ficar zero. O PRR vale menos. O PRR vale menos. O PRR vale tudo. O problema da inflação é esse. Que todos nós ficamos com menos dinheiro no bolso. E isto a se manter durante muito mais tempo, aquilo que acontece é que os salários das pessoas significam cada vez menos poder de compra. E cada vez menos poder de compra significam cada vez mais dificuldades económicas, que se vai eventualmente criar ou refletir em dificuldades sociais. E, dizia ainda há pouco, queria lembrar que foi por um aumento do preço do pão que a Primavera Árabe no norte da África começou com aquelas... e o preço da farinha é 1931. Os bens essenciais e básicos devem sempre ser garantidos e acho que é importante. E depois será o governo a acudir às classes sociais com novos subsídios, ou seja, se calhar é melhor atuar a nível dos impostos. Sem dúvida, é melhor atuar para que para a economia possa funcionar uma economia de mercado, do que estar a manter uma economia completamente que deixa de parte ou cria desigualdades e aumenta desigualdades e depois para acudir mais tarde uma economia paralela do governo para criar subsídios. E isto não é bom nem para os empresários que no fundo veem o governo a ser seu concorrente
em determinadas áreas, no fundo acaba por ser as classes sociais mais desfavorecidas, Pedro Coelho, vão sofrer bastante. Sim, eu acho que aqui há uma questão que o governo, se for da sua competência, se tiver competências para tal, que tinha a ver com o seguinte, que se há especulação, aumenta a margem. Se aumenta a margem, aumenta a receita fiscal. O que é que o governo podia fazer? Se tiver essa competência, nos termos da lei, era, sobretudo, nos no bens IVA essenciais. tem competência. Exatamente, nos bens essenciais, ou seja, existir uma redução de IVA, como vai existir, parece-me, nos combustíveis, mas também nos bens de primeira necessidade, no pão, no leite, na manteiga, para que o preço não aumente, e esse preço tinha que ser fiscalizado, ou seja, neste momento está a haver especulação, aumenta a receita fiscal, e o Governo deve, da República, e também por essa linha o regional, ou seja, diminuir a taxa de dívida de alguns produtos para que, efetivamente, o preço final ao consumidor não alastre, não se altere muito, claro. Ainda há pouco, o Miguel Gouveia falou aqui numa questão que tem a ver com a construção civil. Estou-me a lembrar, por exemplo, do PRR, em que há um valor que é pago por metro quadrado, e esse valor, eu acredito que hoje alguns empresários de construção não consigam fazer essa construção por esse valor, porque, como lhe disse, a matéria-prima aumenta muito, sobretudo o ferro, o aço, o alumínio e outras matérias-primas. Agora, se me perguntar, para sermos claros, se há empresas que estão a beneficiar com esta guerra, se estão a fazer especulação, eu acredito que sim. E é isso que tem que ser combatido e é isso que tem que ser fiscalizado. Ora bem, vamos mudar de tema. O novo Governo da República vai tomar posse na próxima quarta-feira, pelo menos ao nível dos ministros. O nível de secretário de Estado ainda não sabemos, e não sabemos se algum madeirense vai integrar essa lista de secretários de Estado. Fica, para já, a vontade de Miguel Albuquerque em reunir com o novo Governo da República e em dialogar com António Costa com vista à resolução dos dossiês que se arrastam há vários anos, alguns deles desde o tempo de Passos Coelho, como o subsídio de mobilidade ou os juros que a Madeira paga à República. Ou seja, há aqui uma predisposição diferente de Miguel Albuquerque ao fazer uma análise positiva em relação ao Governo da República ontem, e ter dito que o objetivo é conversar para a resolução dos problemas que se arrastam há bastante tempo. Uma postura diferente, com menos agressividade. Pedro Coelho. Não, acho que tem sido sempre a mesma postura. Temos que respeitar o governo que foi recentemente eleito, aliás, Costa, que teve mais uma maioria absoluta e agora vi reforçada, porque os últimos dados no círculo da Europa, os 2 lugares foram para o Partido Socialista, quando um era do PSD e outro era do PS. O governo regional tem que trabalhar com o governo da República, e o governo da República também tem que trabalhar com o governo Mas não têm trabalhado. Regional. Agora, há assuntos pendentes que já são conhecidos, a questão dos juros da dívida, do hospital, dos subsistemas de saúde, são assuntos que interessam à Madeira, a Portugal, e nessa linha esse trabalho tem que ser feito. E as pessoas têm que conversar. Os assuntos só se resolvem quando as pessoas conversam, percebendo as suas diferenças partidárias, mas Miguel Albuquerque é presidente do Governo Regional da Madeira e António Costa é primeiro-ministro de Portugal, e sendo primeiro-ministro de Portugal, também é primeiro-ministro dos madeirenses. Acredita que será desta vez que os problemas vão ser resolvidos? Não sei se será desta vez. Agora a maioria reforçada pode dar origem a mais arrogância. Esse é um dilema que veremos para os próximos 4 anos e meio, não é? Que este mandato é mais longo. Temos uma experiência do de 40 passado. e tal anos aqui na Madeira. Temos que esperar, temos que ver. Acho que é importante que os governos colaborem. O que está em causa é Portugal, é em particular a Madeira, o desenvolvimento da Madeira, a qualidade de vida dos madeirenses, e nessa linha o Governo da República, não só do PS, mas também vários governos da República do PSD não foram solidários com governos PSD da Madeira. Portanto, este é um problema que não vem, tem que ser claro, tem que ser justo. Isto não é um problema do PS, é um problema muitas vezes da República. Sim, até porque quem criou os juros à Madeira foi Passos Coelho. Este é um problema que vem Passos Coelho, que veio temos que ver um pouco Passos mais Coelho, a montante, que veio endireitar, necessitarmos de pagar esses juros. Veio cumprir um programa da Troika depois de José Sócrates ter colocado o país no estado em que todos nós sabemos que não havia dinheiro para pagar os salários
da função pública. Portanto, Não, isso é Passos na Madeira. Coelho, Isso foi na Passos Madeira, Coelho isso não foi no continente. Passos Coelho cumpriu um programa. Na foi Madeira que imposto não pela havia Troika, dinheiro para porque pagar o país salários na função estava à pública. beira da bancarrota. Agora, há dossiês... Os juros foi ele, os juros não foi a Troika, foi ele que nos colocou. Mas isso acha bem a República ganhar dinheiro com Que eu a saiba, Madeira, a República não é um banco. estar a pagar, exatamente, A estar a República pagar não é X um banco. e estar a quebrar à Madeira Y, isso não faz sentido, não é? Por isso é que eu estou a dizer Não, que, mas agora as nomeadamente, taxas de esse juros vão tema já aumentar. vem desse tempo. Sim, mas As isso, taxas de juros vão aumentar agora. Leonel, fica como lhe disse, isto é um problema que não vem só quando temos governos socialistas na República. Também no Pedro, passado, com governos As PSD, taxas de juros temos agora problema. vão aumentar. Se a nossa taxa de juros se Vai absorver. mantiver, significa que vamos estar a pagar menos à República do que as taxas de juros E há internacionais. aqui uma questão importante, que é esta questão que o Miguel está a falar agora, que é, nós estamos a sentir agora o aumento dos preços de alguns bens, mas podemos brevemente, aliás, já aumentou ligeiramente a taxa de juros, nós podemos ter aumentos de taxa de juros que terão impactos não só nas famílias, mas também na dívida pública, na dívida dos Estados na dívida e pública. das regiões, porque sabemos que a maioria, a maioria dos empréstimos são feitos com taxa variável, não com taxa fixa. Não, dos governos são... Eu tenho taxa fixa na Câmara, na última negociação que fiz. Agora, a maioria é variável. Do setor público. Empresarial e local e até a dívida da região autónoma da Madeira. No Funchal fizemos um empréstimo a taxa fixa, ou dois empréstimos a taxa fixa e dois a taxa variável. E isso pode ter impacto nas famílias. Sim, claro. E não se falou ainda, falámos de matéria-prima, mas não se falou na habitação. Por exemplo, se os juros aumentam, que vão aumentar em breve, nos Estados Unidos já foi anunciado. A Reserva Federal já... E na Europa vai a seguir, os juros da habitação vão subir e os da dívida pública, obviamente. Também. Os da dívida pública, porque os empréstimos obrigacionistas normalmente seguem as taxas de juros de referência dos bancos europeus. Não é? Por isso, Portugal colocou no mercado obrigações a 20 anos que andavam nos zero. Batemos recordes há sensivelmente um ano ou dois. Sim, mas agora vai ter que subir. Agora vão começar a subir. Claro. E começando a subir, porque pede-se dinheiro para pagar dívida antiga, é o que chamam rollover da dívida. E aí sim os Estados acabam por estar a pagar mais taxas de juros, mas mais perigoso é mesmo para as famílias. Eu lembro no meu caso que eu estou a pagar uma casa, comprei uma casa com empréstimo bancário há 30 anos, há 30 anos não, há 30 anos, há 30 anos. Com 15 anos eu não, com 15 anos não comprei casa. Ainda me falta algum tempo para pagar e recordo-me que no final da década de 2000, até 2008, eu pagava sensivelmente 900 euros de... Agora paga muito menos. E agora pago muito menos. Pago menos 400 euros do que pagava nessa altura, pelo mesmo empréstimo. O que significa que se voltarem os juros a subir, este efeito vai se sentir em todas as famílias que têm empréstimos nas mesmas condições. Com a particularidade de que aqueles que fizeram empréstimos nos últimos 5, 10 anos não sabem o que é ter empréstimos, taxas de juros a taxa alta. Claro. A referência... Claro. A Euribor estava negativa, não é? Exatamente. Sim, estava negativa. Só tínhamos o spread. Se voltarmos para ter taxas de juros de 5, 6 e 7%, isto pode Penso ser... que não chegará a tanto, mas 2, 3%, 3% vai. Tem muita influência no orçamento familiar. Voltando ao assunto que estávamos aqui a conversar sobre a reunião de Miguel Albuquerque com o Governo da República, pensa que será desta vez, Miguel Gouveia, que os assuntos da Madeira poderão ser resolvidos? Bom, se desta vez, se este governo for igual ao governo anterior, já é um bom sinal. É sinal que vamos ter dossiês resolvidos. Mas resolveu-se alguma coisa? Resolveu-se muita coisa. O quê? Resolveu-se muita coisa. Temos o hospital que até 2015 não estava em nenhum orçamento do PSD nem de Passos Coelho. Mas não está o valor todo. Não está os 50%. Se no mandato anterior foi 50, vai o resto agora. Não. Falta a parte dos equipamentos. Ganhou-se muito mais com o governo de António Costa, quer com o primeiro da Geringonça, quer com este governo interrompido pela queda do Orçamento de Estado. A Madeira ganhou muito mais do que tinha ganho nos anos anteriores. Não concordo. Seja são factos, vai ver os orçamentos. Sejam em transferências de fundo de coesão, sejam em inclusão nos orçamentos
do hospital que não existiam, seja na transferência dos dinheiros dos jogos da Santa Casa que não estavam, sejam ainda na inclusão das taxas municipais de direitos de passagem na tarifa nacional, que foi um orçamento de Estado que veio permitir. António Costa, podemos achar que é pouco, mas António Costa, se isto é pouco, fez incomensuravelmente mais do que antes dele fez Passos Coelho. Antes dele tínhamos um programa da Troika, Miguel. Fez Passos Coelho. Antes não havia nada para dar. Mas havia um programa da Troika no continente e havia um programa da Troika na Madeira. Isso era diferente. Mas há 6 anos. Há 6 anos. Era outra. Há 6 anos que Costa está no governo. Costa Portanto, está... há outros assuntos. É natural que haja outros assuntos. Subsídio de mobilidade, por exemplo. Os equipamentos do aeroporto. No subsídio de mobilidade. Exatamente. É preciso recordar. Vou pagar apenas 86 euros. Uma proposta, e isso foi público, e até no órgão de comunicação social nacional, o anterior vice-presidente, atual presidente da Câmara do Funchal, foi uma reunião com o governante na altura, eu não sei se era o ministro com a tutela, se era mesmo o primeiro-ministro ou o secretário de Estado, mas foi uma reunião onde assumia que, sim senhor, que o Governo da República transferia para a região sensivelmente 50 milhões de euros que neste momento são gastos com a linha, com o subsídio de mobilidade, e a região desenhava um modelo, éramos autónomos. Nós queremos ser autónomos, somos orgulhosamente uma região autónoma, mas com autonomia também temos que ter responsabilidades. Queríamos dar 50 milhões de euros todos os anos e nós definíamos o melhor modelo de subsídio de mobilidade aérea. Lá, quando há 50 milhões de euros não ia chegar neste momento, já ultrapassou. Por ano. É preciso lembrar que na altura Mas tu concordavas com isso? Na altura do governo de Passos Coelho eram 6 milhões de euros que eram aplicados no subsídio de mobilidade. Mas as pessoas passaram a viajar mais. Não foi as pessoas que passaram a viajar mais. Os preços subiram. O modelo que foi desenhado pelo atual secretário do Turismo, e atual que continua, que regressou, e na altura o ministro de Passos Coelho, que já nem sei quem é que tinha a tutela dos transportes, que fizeram este modelo de subsídio de mobilidade, é que fizeram um subsídio que distorce o mercado. Esse modelo empurra todos os preços das companhias aéreas lá para cima. Já agora, aconselho todos a olharem para os preços que estão a ser praticados pela Ryanair, que irá na próxima semana, a partir de terça-feira, fazer a sua estreia na Madeira. Vejam, os preços estão de 4, 5, 10 euros. É uma oportunidade. Campanha de lançamento. Pode ser uma campanha de lançamento, mas agora, Miguel, é uma oportunidade para quem quer viajar. Já foi feito, era para ser revisto um ano depois. A Madeira já pedia revisão N vezes desse modelo. Mas quem é que o fez? Já pedi. Não, mas isso faz um modelo. Mas, mas o governo já pediu para ser revisto. Estava na lei que era para rever um ano depois. Mas não são os mesmos atores que devem revê-lo? Não, mas isso depende da Assembleia da República. O que aconteceu? São os dois atores. O Governo Regional e o Governo da República conceberam um modelo de subsídio de mobilidade. Sim, para ser revisto a seguir. Inicialmente era 6 milhões de euros que custava ao erário público nacional por ano. Foi galopando, passou a 14, chegou a 21 e estava, há uns anos atrás, quando houve essa proposta em cima da mesa, era 50 milhões de euros que eram propostos. Mas a responsabilidade de Miguel Gouveia, eu não estou aqui a defender nada. Não, mas a revisão é do Governo da República. Já foi pedido. A responsabilidade do subsídio de mobilidade é do Governo da República. Nós entregamos à Madeira 50 milhões de euros. Mas a Assembleia Legislativa... Mas entregamos porquê? A Assembleia Legislativa faz... Mas, Miguel, a Madeira é Portugal, nós certo? não quisemos. E bem. Nós não quisemos, e bem, porque assim... Então a Madeira é Portugal. Então porquê que a gente quer ser nós a construir o hospital? Não. A Madeira é Portugal. O madeirense tem o direito de se deslocar às vezes que quiser ao continente. Tem todo o direito. Como um algarvio vai a Lisboa, como um transmontano vai a Lisboa. Agora... Vou limitar a minha mobilidade ao dos madeirenses é 50 milhões de euros. A mobilidade não é só dos madeirenses para ir lá. É também para quem está no continente vir à Madeira. E bem. Isso aqui é continuidade territorial. A continuidade territorial não é para nós só sairmos daqui. É para quem nos quiser visitar cá, pagar o mesmo montante. Viver numa ilha é diferente de viver no Algarve, certo? O custo. Nós temos mais qualidade de vida do que muitas regiões do continente. É verdade que viver numa ilha é diferente de viver em Trás-os-Montes. Com as coisas boas na beira interior. Então daí a necessidade de rever o subsídio de mobilidade para chegar a todos os portugueses. E deram-nos a nós a possibilidade de desenhar. Mas desenhar porquê? Não quiseram. Nós não quisemos. E o Miguel concordava com isso. Miguel concordava com isso. Mas o dinheiro não chega. Se o dinheiro não desce. E fazíamos o que estamos a fazer agora, íamos bater à mesma porta.
Mas não estamos a fazer. Mas tens de ser sério, não podes estar sempre a bater a porta das... Não, então porquê que não usaram a mesma lógica com o novo hospital, por exemplo? Yeah. O dinheiro não dá, a obra já está lançada. A obra está lançada, mas continuamos a ouvir falar no novo hospital. Porque não está o compromisso dos 50% dos equipamentos ainda não está salvaguardado. Então vamos ter um hospital que só Mas, estão sem equipamentos lá dentro. Mas, Miguel, em Canárias, o Estado... Não, explica-me isto. Em Canárias, o Estado Explica-me espanhol... isto. O Governo da República também não é responsável por termos uma qualidade na saúde, os madeirenses terem qualidade na saúde e terem instalações de qualidade, como estão agora a construir um hospital Sim, em Lisboa ou no mas- Alentejo. É o Governo da República que está a fazer um hospital no Alentejo, não é? E no Seixal também, salvo erro, no continente. Então porquê que não pagar aqui também? Tem que pagar aqui. Devia fazer aqui também. Mas devia pagar tudo. Lá está a pagar Mas não 100%. está a pagar. Não está a construir. Não está a Oh. construir. O Governo da República está a dar o dinheiro e nós é que estamos a Está a dar construir. 50% do dinheiro. Nós é que estamos a construir. Sim, mas está a dar 50% do dinheiro. Porque Está a a fazer saúde, lá... porque a saúde está regionalizada. Miguel, somos portugueses, E é certo? mais 50% Nem do que o mais Passos nem menos Coelho que os outros. dá. É mais 50% do que o Passos Coelho dá. Mas não faz o é Passos mais- Coelho. O Passos mais- Coelho... Ah, pá, porquê? Porque te incomoda. Não é que incomoda. Não, é o PSD também. O PS tem culpa em muitas coisas desde o 25 de Abril Sim, e acho sim. que é importante nós lembrarmos que estamos hoje, este é o primeiro programa em que fazemos com mais tempo de democracia do que tempo em Sim, ditadura. mas depois temos que comemorar também o 25 de novembro. Está bem, se eu cá estiver, comemoramos os dois com certeza. Mas importa também lembrar Questão que o PSD concreta. também teve culpa no cartório. Nunca vi um também não tratou militante mal. do PS defendendo tanto o PS. Eu não sou militante Sabes do que PS. eles não te consideram tanto como tu consideras o PS. Isso é curioso, pá, tens que rever isso. Eu não sei quem são É que- eles, tens que nos fazer uma lista. Paulo Cavolo, por exemplo. Paulo Defenderes o Cavolo. PS como defendes, eles não te defendem, Eu pelo não defendo o contrário. PS, eu estou a defender Defende, a nossa defende. autonomia. É Não isso que eu estou a estás, dizer. defendesses, Eu estou a dizer. não dizias o que estás a dizer. Eles querem-nos dar dinheiro e nós desenhamos Dar. um modelo. Mas Dar, eles sim, têm dar. que pagar, não é dar. Madeira é Portugal. E se... Então um tipo que vem de trás dos montes, se a viagem dos autocarros aumentar para 100 euros, eles também vão receber. O indivíduo de trás dos montes vai a Não Lisboa, funciona assim, vai de Pedro. comboio, paga Oh, 30 então, euros. É por isso Eu, mesmo. quero ir a Lisboa, tenho o mesmo direito de É ir a por isso Lisboa. mesmo. Pago Falando neste pago. governo, é preciso, neste governo, e recentrando aquilo a que estávamos aqui a falar, Objetivo o concreto. objetivo, neste governo, quando eu defendi há umas Qual semanas governo? Da atrás, República ou de cá? da República, Ah, o novo governo, quando eu sim. defendi que deveria existir um representante madeirense, e acho que isso é consensual, toda a gente concorda que o novo governo deve ter, ou qualquer governo da República deve ter um Não representante, mas um elemento da Madeira. elemento Um da elemento. Madeira, um elemento. Hum. E defendi que deveria existir representante, ia ser do uma PSD, Secretaria não é? de Estado que tivesse a responsabilidade dos assuntos autonómicos, que poderia ficar nas comunidades, podia ficar na presidência, podia ficar em qualquer sítio. Ou para aí umas criaturas que vieram dizer que eu era contra a autonomia, isto era apocar a autonomia. O problema é que os assuntos autonómicos não são falados a nível nacional. Não são falados. Perdem-se numa estrutura de governo. Mas é preciso ter uma Secretaria de Não há Estado. nenhum continental que perceba o que é o conceito de continuidade territorial. Não há nenhum continental que perceba o que são os estatutos político-administrativos e o que é que nós aqui na Madeira e os açorianos têm de diferente do resto Mas do não país. percebem ou não querem perceber? Não há ninguém que lhe explique. Não há Não ninguém. há. Não há. Pedro, não há. Aquilo que se ouve é daqui da Madeira, nos Açores não conheço, mas daqui da Madeira, quando vem cá António Costa respondendo à questão inicial, a realidade é que Miguel Albuquerque continua a ser o mesmo, como disse o Pedro. Mas mudou de comportamento, está mais suave. Não mudou de comportamento. É sempre a mesma forma de conversar. Quando está cá, um governante, ou quando se começa um novo ciclo, é tudo amores e é tudo paz e sossego. Quando o António Costa vem cá ou sai daqui para fora, vem cá um governante, é tudo bem recebido, depois entra no avião, é logo corrido à má educação e até a um nível que institucionalmente deixa pouco a desejar e é pouco abonatório até para a nossa região termos o seu principal representante a falar, como já falou no passado e com certeza está na memória de todos os madeirenses. Aquilo que é preciso é que haja alguém no continente que venha, de uma vez por todas, clarificar quais são as responsabilidades efetivas do Governo da República e quais são as do Governo Regional. Para que todos nós fiquemos a saber
ou fiquemos a saber, onde é que se traça os limites. A Constituição Portuguesa e os estatutos político-administrativos precisam de ser sensibilizados, precisa haver literacia constitucional em Portugal. Miguel, Mas há matérias que já são, mas há matérias, já são queria sublinhar aqui uma coisa. do conhecimento. Há matérias Aqui na Madeira, quem colabora no pagamento dos manuais escolares, aqui na Madeira, o Governo Regional e algumas autarquias. Isso é um bom exemplo. No continente, quem paga é o Governo da República. Isso é um bom exemplo. No continente, então, norte a sul. No continente, de norte a sul. É regionalizada ou não é? Mas diz-me só, a educação no Estatuto Político-Administrativo Miguel, é regionalizada ou não é? Miguel, mas assim, é regionalizada, mas se há uma promessa, não é? Há uma promessa que Costa fez ao Bloco de Esquerda no governo da Geringonça, em que queria que os manuais fossem gratuitos até o 12º ano. Se há essa promessa, e são verbas que vêm para a Madeira no âmbito das estações das autónomas, é normal que se há um encargo maior, esse encargo tem que ser compensado. Porque não é normal. É de lei. Não é normal. Ou achas que o Governo da República também tira dinheiro? Não é normal. Não é normal. Para alguns programas no que concerne à causa animal, as autarquias do continente terem direito a verbas e a fundos para criar centros de recolha animal. E aqui na Madeira nós não temos. O próprio município de Câmara de Lobos já fez uma candidatura e a resposta que teve do Governo da República foi que essa matéria da reserva exclusiva dos municípios do continente. Não é reserva, não é. Não é verdade. E manda a resposta do Secretário de Estado. Não é verdade. Miguel, tu tens que não é verdade. De um ponto de vista autonómico, nós temos autonomia e somos responsáveis pelas áreas que assumimos. Nós não podemos querer ficar com a educação e depois querer alterar. Nós dizemos que temos uma educação e uma política educativa excelente. Então a autonomia nessas áreas é prejudicial. Então a autonomia nessas áreas da educação e da saúde são prejudiciais? O que é prejudicial é a desresponsabilização dos nossos governantes em exercer autonomia nessas áreas. Porque o Governo Regional tem a dotação financeira e opta por utilizar. Não chega, Miguel. Desculpa lá. Pedro. Não chega. Quando tu tens um fundo, por exemplo, o Fundo Social Europeu, que no continente foi utilizado, os dinheiros que vêm são definidos à cabeça dos quadros. No início, são definidos o que é entregue ao continente, o que é entregue à Madeira e o que é entregue aos Açores. Depois, cada governo decide como é que o faz. Estás a falar de uma matéria... Não estou a falar de matérias diferentes. Estamos a falar do Orçamento de Estado. Não, em que há uma da mesma coisa. Estamos a falar da mesma coisa. Se na Madeira tu decides que o Fundo Social Europeu é para entregar a casas do povo, em vez de entregar aos manuais escolares... Não é a casas do povo. Como é que tu podes dizer que é a responsabilidade do Governo da República quando tu tens o dinheiro à cabeça? Nós recebemos tudo. Fomos nós, de um ponto de vista de responsabilidade autonómica, nós exercemos essa autonomia. Agora, as opções que nós tomamos também têm que ser escrutinadas. Porque se no continente eles vão retirar ou vão cortar numa outra área para poder dar manuais escolares, e aqui na Madeira não se quer tiveram que cortar que o dinheiro não surge do céu. Não, mas já botou a receita fiscal. Como botou a receita fiscal, botou a receita... O dinheiro não... A receita fiscal aumentou lá como aumentou cá. Se tu achas normal... Aumentou lá como aumentou cá. O Estado português paga manuais escolares ao menino de Bragança e bem, dá o dinheiro às escolas compram... E o Estado português também dá aqui na Madeira. Estás a ver são as autarquias que têm que fazer esse trabalho, que têm que pagar recursos. Isso é porque o teu governo não quer pagar. Se é porque o teu governo regional se a postura do governo regional da Madeira e do governo central for a mesma, como está aqui a decorrer, vai ser difícil. Eu pensava que o Miguel... na prática, aquilo que se vê é, e eu compreendo, e eu acho que nós devemos sempre lutar por trazer mais dinheiro para a Madeira, mas nós não podemos ser tapados e olhar e acreditar que na Madeira não há dinheiro mal gasto. Não se pode dizer que o Fundo Social Europeu, por exemplo, vem para a Madeira e nós decidimos aplicá-lo da forma como entendemos. E eu na Câmara recordo que pedi que os municípios tivessem um papel interventivo na aplicação, por exemplo, das verbas para o emprego, se constituíssem como BREP, e foi impossibilitado essa... Quem pagou o aeroporto da Madeira? Quem é que pagou o aeroporto da Madeira? Somos todos nós. Quem é que pagou? Não, pagou a União Europeia. Espera, e pagou o Governo Regional que está a pagar ainda a dívida. Quem é que vai pagar o novo aeroporto lá do Montijo? Quem é que vai pagar? Eu vou-te oferecer uma cópia do Estatuto Político Administrativo para tu perceberes onde é que se traça as fronteiras. Onde é que se traça as fronteiras do que é responsabilidade regional, o que é responsabilidade nacional. Mas o aeroporto não é nacional, não está numa região autónoma portuguesa. Não era nós já pagámos. Nós não tínhamos. Nós já pagámos. Não era madeirense.
Nós é que pagamos. Não era madeirense. Nós é que pagamos o aeroporto. Foram os madeirenses, os contribuintes madeirenses que pagaram o aeroporto. Mas a União Europeia foi isso. Não digas isso. O Estado Central não pagou o aeroporto. Das primeiras coisas que o António Guterres fez foi mutualizar a dívida da Madeira. Fez um reset. Fez um reset. Fala do aeroporto. Não, mas estás a dizer que a Madeira tinha uma dívida. Fala do aeroporto. Falar quem pagou o aeroporto. Pedro, se fores olhar para a história, vês que os governos PS são, mesmo com todo o burburinho que o PSD tem feito aqui na Madeira, são melhores para a Madeira do que os governos PSD. Tem sido reiteradamente. E este, se continuar, apesar de os maus tratos que tem recebido por parte do governo regional, se continuar a colocar na Madeira, a privilegiar os madeirenses com aquilo que pode também, o António Costa disse, numa das primeiras entrevistas, disse agora que o facto de estarmos em guerra não significa que o país enriqueceu de um dia para o outro. Vai haver pela primeira vez, em princípio, se António Costa aceitar, uma primeira reunião para a resolução de dossiês em atraso. É ou não uma postura diferente de Miguel Albuquerque? Eu acho que todas as oportunidades são boas para recomeçar o que no passado, eventualmente, que começou-se mal. Os atores são os mesmos. António Costa, primeiro-ministro, aqui na Madeira mantém-se praticamente todos os atores, os governantes são os mesmos. Se as posturas se mantiverem é uma boa postura esta de Miguel Albuquerque? Sempre a postura de diálogo é sempre bem-vinda, sempre. E acredita que poderá ter efeito? Eu acho que vai ter efeito até a antecâmara das próximas eleições. Eventualmente vai criar aqui umas expectativas de que há a possibilidade, porque já vimos este filme no passado, há a possibilidade de resolver alguns dossiês, depois lá para o fim do ano vai começar a dizer que afinal não se resolve nada, com o Orçamento de Estado que vai entrar em 2023 não se resolve nada, e no próximo ano, quando entrarmos na antecâmara de eleições regionais, já o Governo da República não presta para nada, não resolve dossiês nenhuns, e o PS é subserviente a Lisboa, aquela cantilena que temos habituado. Vai continuar tudo na mesma, é isso? Eu não tenho grandes expectativas por parte do Governo Regional em alterar a sua posição e a sua Mas a resolução de alguns problemas são da competência do Governo da República. Depende daquilo que se pretende. Queríamos 50% do hospital, já temos 50% então do hospital. Afinal não é 50, é 48. Pronto, se calhar estamos a falar de 2%. Miguel, é natural, é normal, Miguel, é normal que a Madeira, é isso, é normal que a Madeira pague os subsídios de saúde à PSP e à GNR. Não, essa é uma matéria que deveria ser resolvida. Não envergonha o Governo da República. Envergonha? Se tivéssemos alguém que fosse uma pessoa porta-voz do Governo da República para as autonomias, eventualmente essa pessoa estaria neste momento a ser chamada. É preciso, tu estás-me a dizer que é preciso ter um elemento no Governo da República madeirense para dizer a António Costa. Dizer que é preciso ter um porta-voz para sempre que o teu presidente abra a boca aqui a dizer uns chorrilhos de mentiras no Governo da República, o nosso presidente possa vir cá ou falar de lá, para que as pessoas no continente também percebam o nível que se faz política aqui na Madeira, em algumas situações, possam dizer o que é que está a ser feito, quais foram as questões que foram resolvidas, o que é que ficou para trás, quais foram as propostas. Não há interesse partidário. Não há interesse do PS. Não há interesse do PSD. Vamos mudar de assunto. Bem com o Governo da República, porque tem garantido. Vamos mudar de assunto, não menos quente, de outra forma, mais partidária. Em recente entrevista ao Diário de Notícias do Funchal, já depois da eleição de Sérgio Gonçalves, o ex-líder do PS, Paulo Cafofo, justificando a derrota na Câmara do Funchal, veio abrir uma ferida e disse que errou ao dar carta branca a Miguel Silva Gouveia para a lista de variação e estratégia de campanha. Miguel Gouveia, esperava este desabafo de Paulo Cafofo? Bom, esse é um tema que eu tenho-me abstido de comentar. Aliás, acho que não devem ser comentados publicamente assuntos que são de foro interno, eventualmente, assuntos que devam ser resolvidos noutro âmbito. Mas Paulo Cafofo comentou e acusou. Está no seu direito, mas é importante perceber que eu procuro sempre levar as coisas de forma positiva. Tivemos 2 mandatos na Câmara do Funchal. 2 mandatos no qual eu tive desde a primeira hora e que envolveu, não foi só Miguel Gouveia e Paulo Cafofo, envolveu dezenas de pessoas.
E, portanto, nunca foi um projeto de um homem só, nem tampouco foi um projeto de um partido só. E é Mas o uma Miguel participação Gouveia que eu me orgulho, exigiu carta branca. que eu me orgulho de ter participado do início ao fim do projeto, que eventualmente ainda continua, apesar de estarmos na oposição. Assumi todas as minhas responsabilidades desde a primeira hora. Aliás, com todas as letras e com os parceiros da coligação que quiseram estar ao meu lado na noite eleitoral, disse-o com todas as letras, sou o único responsável por esta derrota eleitoral. Disse-o, portanto, cara a cara a todos os funchalenses. Obviamente fico grato a essas pessoas, a esses militantes que estiveram lá, aos líderes partidários, aos militantes do PS que andaram comigo em campanha no Funchal, que foi organizada que não por si, andaram comigo foi só organizada em por si. campanha no Funchal, foi isso que o Paulo e que Cafofo nunca disse. precisaram de carta branca de ninguém para defender o Funchal e os funchalenses, seja onde for, seja enquanto... Mas o que disse o Paulo Cafofo foi que o Miguel Gouveia organizou tudo como quis. Funções... foi assim, funções exigiu, na negociação que fez com o Paulo Cafofo, E exigiu para que sair- ficasse autónomo de tudo para a campanha eleitoral. Foi por respeito a essas pessoas que eu me mantive neste momento no lugar em que estou, no lugar de vereador, quer às pessoas que andaram comigo em campanha, do PS, do Partido do Bloco de Esquerda, do MPT, do PDR, do PAN, a todos eles que me mantenho hoje, porque é mais fácil fugir, seria mais fácil fugir, mas é mais leal para com o projeto, para com as pessoas e para com os funchalenses, manter-se mesmo durante os maus... Desculpe lá, Miguel Gouveia, certo, mas na base da negociação com o Paulo Cafofo, líder do partido na altura, ficou assente, foi exigência sua que teria carta branca para liderar a campanha e escolher os vereadores? Bom, eu nunca falaria do Paulo Cafofo como ele falou de mim. E as pessoas isso já sabem, não tenho que dizer... Foi deselegante? Não tenho que dizer a ninguém. Eu tenho a consciência tranquila que fiz tudo aquilo que poderia fazer, ou que esteve ao meu alcance para fazer, para ganharmos o Funchal, e isso as pessoas também já sabem. Desde que concorri como vereador suplente, até ser vereador a tempo inteiro, executivo, como vice-presidente, depois como presidente, sempre mantive a mesma postura de lealdade para com os funchalenses e para com o Funchal, sem nunca beliscar os compromissos que tinha assumido com os partidos. E Paulo Cafofo tão filial consigo, então? Sem nunca beliscar. Mas isso as pessoas já sabem. Pergunto. Portanto, não, ele foi deselegante, falta de ética? Eu não vou falar de mais ninguém. Como toda a gente sabe, eu continuo aqui a assumir as minhas responsabilidades. Não me demiti delas e nem tentei passar qualquer responsabilidade ou culpa para outros. Mas não esperava que ele falasse de si da forma como falou? Neste momento, o meu foco está exclusivamente em trabalhar na oposição. Acha que ele veio atrasar a sua filiação no PS? Eu não vou falar sobre esses temas. O Paulo tem, com certeza, os seus motivos e eu não vou falar deles publicamente. Aquilo que tenho a dizer é que, por respeito a todos aqueles que acreditaram neste projeto, que acreditaram, não foi o projeto de um homem só, do Miguel, mas no projeto da confiança, que teve 10 equipas às juntas de freguesia, teve uma equipa à Câmara Municipal do Funchal e teve uma equipa à Assembleia Municipal do Funchal. Por todos eles é que eu ainda continuo neste projeto. Questões que para mim já estão encerradas, ficam no passado, vamos dizer assim. Foi uma surpresa ele ter dito o que disse. Eu já referi que eu nunca faria aquilo que me foi feito a mim, mas isso as pessoas já sabem. Pedro Coelho, como interpreta essa acusação, justificando a derrota na Câmara do Funchal de Paulo Cafofo, que foi um erro ter dado a carta branca a Miguel Silva Gouveia? Eu acho que líder que é líder assume as suas responsabilidades diretas e indiretas. Quando Paulo Cafofo era presidente da Câmara, saíram 3 vereadores, a culpa não era de Paulo Cafofo. Quando, infelizmente, tivemos aquele problema do Monte, a responsabilidade política não era de Paulo Cafofo. Quando Paulo Cafofo perdeu as eleições para a Assembleia Regional, a culpa foi do CDS.
Quando Miguel Gouveia, seu vice-presidente, perde as eleições para a Câmara Municipal do Funchal, escolha de Paulo Cafofo, a culpa é de Miguel Silva Gouveia. No meu partido, nós temos vitórias e temos derrotas, sobretudo em algumas autarquias. E o líder do meu partido tem o cuidado de agradecer a todos os meus companheiros que lutaram, trabalharam e perderam. Quando ganhamos, ganhamos todos, e quando perdemos, obviamente também perdemos todos. Funcionamos como equipa. Acho que foi de muito mau tom Paulo Cafofo ter feito estas afirmações. Nunca vi estas afirmações no meu partido. Acho que é mau, mas fica com quem as tomou, com quem as proferiu. O que prova, efetivamente, é que não é líder, porque líder que é líder assume as suas responsabilidades e, obviamente, a escolha de Miguel Silva Gouveia foi de Paulo Cafofo. Aliás, Miguel Silva Gouveia faz o primeiro mandato por 2 ou 3 vereadores saíram e Miguel Gouveia é repescado. No segundo mandato, Paulo Cafofo, Miguel Silva Gouveia é o número 2 da lista e é nomeado seu vice-presidente. E agora a culpa pela perda do Funchal é porque deu carta branca. O meu presidente, o meu partido, nunca me condicionou na lista que eu faço, nas 3 listas que fiz para a Câmara Municipal. Uma feita era líder Alberto João, Jardim, e 2 vezes Miguel Albuquerque. Quando me convidaram-me e deram-me liberdade de escolha para eu escolher a equipa que se candidatava à Câmara Municipal e às 5 freguesias. Eu escolhi o cabeça de lista à freguesia e esse cabeça de lista escolhia a restante equipa. Agora, Paulo Cafofo é uma pessoa inconstante, instável Miguel Silva politicamente, Gouveia, aqui e isso reflete. neste debate, há umas semanas atrás, sugeriu que Paulo Cafofo poderia ser um bom elemento para o Governo da República. Eu penso que eles eram para ser igual. Continua a pensar da mesma maneira? Eu penso que já não. Quer se goste, quer se não goste, o Paulo continua a ser a pessoa que teve um melhor resultado numas eleições regionais, ou, apesar de ser independente, concorreu nas últimas eleições como independente. Não seria um erro de Costa convidar Paulo Cafofo? Isso é preciso perguntar a Costa. Não é? Mas continua a apostar nessa hipótese. Eu penso que depois das afirmações das últimas semanas, acho que também não deve haver muito interesse do próprio em assumir qualquer papel no Governo da República, não sei. Mas ainda sobre a entrevista, obviamente ficaria mal se eu não agradecesse publicamente todas as pessoas dos diferentes quadrantes políticos e partidários que expressaram a sua solidariedade comigo. Obviamente fico bastante satisfeito por saber que na verdade não sou só eu que estou a ver as coisas de um prisma. Há mais pessoas que sentiram algum desconforto. Portanto, Muito obrigado, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado.